Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate e iremos continuar aí o nosso preparatório para as escolas técnicas estadual ETE, tá bom? Iremos continuar com o nosso tema, geometria, né? Os triângulos e definições de suas classificações, tá bom? Mas antes de começar a nossa aula, se inscreva aí no canal e acione o sininho que é para receber as atualizações, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. É o seguinte, vamos primeiro para as classificações. Nós trabalhamos na última aula, lembra que eu dividi essa nossa aula em duas, tá? Esse tema em duas. Então a primeira foi a semana passada, aliás foi a segunda-feira, e hoje nós iremos encerrar este assunto, tá bem? Então vamos lá. Primeira classificação é quanto aos seus lados, tá bom? É claro, né? O triângulo ele tem aí os seus nomes, ele tem a sua classificação quanto ao seu lado e quanto ao seu ângulo. Mas vamos estudar primeiro quanto ao seu lado. Primeiro que nós vamos estudar é esse aqui, ó. O triângulo equilátero possui todos os lados congruentes. Quando eu falo congruente, pessoal, é aquele lado que tem a mesma medida, né? Digamos, um triângulo que tem um lado de 8 centímetros, outro lado de 8 centímetros, a sua base de 8 centímetros, percebeu que todas as medidas são iguais, então eles são congruentes, então se trata aí de um triângulo equilátero, tá bom? Olha aqui a figurinha, ó. O triângulo equilátero possui esse tracinho aqui é para dizer, pessoal, que é igual aos outros, tá? Então a medida do lado AB é a mesma medida do lado BC, que é a mesma medida do lado AC. Então por isso ele é um triângulo equilátero, tá bom? Uma outra curiosidade. Pode-se verificar que um triângulo equilátero é também equiângulo. Você diz, o que é isso, Seninha? Ou seja, possui todos os ângulos internos congruentes, ou seja, iguais, né? Que tem a mesma medida. E que medidas são essas? 60 graus. Você diz, por que 60 graus? Se o triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180 e ele tem três ângulos iguais, então 180 dividido por 3 dá 60. Significa dizer, ó aqui o desenhozinho, que todos os ângulos é igual, ou seja, 60 graus. Por este motivo, este tipo de triângulo é também um polígono regular. Tudo bem? Ele é chamado de equiângulo porque possui os três ângulos iguais e também ele é chamado de polígono regular, pois os seus lados têm a mesma medida, tá bom? Vamos para a segunda classificação. Iremos falar agora do triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles, Seninha? É o seguinte, ele possui pelo menos dois lados congruentes, ou seja, dois lados iguais. Olha aqui o desenho, ó. A medida AB, ele tem a mesma medida de AC e tem medida diferente que a sua base, ó. Quando tem dois tracinhos, tá? É uma medida, quando tem um tracinho é outra medida. Então, este lado aqui é igual a esse, dois lados iguais. Então isso configura um triângulo isósceles. Mas perceba o seguinte, neste triângulo, o ângulo formado pelos lados congruentes denomina-se ângulo do vértice, tá? Por exemplo, esses dois lados aqui denominam o ângulo do vértice A, que no caso o ângulo aqui é Y, tá bom? Outra coisa que você também tem que observar, pode-se verificar também que um triângulo isósceles possui os seus ângulos de base congruentes, ou seja, aqui, ó, perceba, os lados são iguais, logo os ângulos da base também são iguais, tá bom? Então vamos agora para a terceira classificação, que é essa daqui, ó. Em um triângulo escaleno, as medidas dos três lados são diferentes. Então a terceira classificação fala desse triângulo, o triângulo escaleno, que é aquele triângulo que tem todas as suas medidas diferentes. Olha aqui a figurinha. Essa medida AC, ela é diferente da medida BC, que é diferente da medida AB, tudo bem? Logo, pessoal, os três ângulos também aí são diferentes, né? Então é possível mostrar que os ângulos internos de um triângulo escaleno também possuem medidas diferentes, tá bom? Vamos agora para a classificação, pessoal, de acordo com os ângulos internos, de acordo com o seu ângulo, tá bom? Então o primeiro que nós iremos estudar agora com a classificação de acordo com o seu ângulo interno é o triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo, Seninha? Fácil demais. É o seguinte, um triângulo retângulo ele possui um ângulo reto. O ângulo reto, pessoal, é aquele ângulo de 90 graus, tá bom? No triângulo retângulo denomina-se hipotenusa. É o seguinte,
O triângulo retângulo é esse aqui, ó. Por que ele recebe esse desenho aqui, ele recebe o nome de triângulo retângulo? Porque um dos seus ângulos é um ângulo reto, o ângulo de 90 graus, conforme a teoria aqui, tá bom? E outra, ele possui aí uma coisa chamada, um lado chamado de hipotenusa. Esse lado, pessoal, é esse lado aqui, ó, AC, é o lado oposto a 90 graus, ou seja, o maior lado do triângulo, tá bom? Do triângulo retângulo, beleza? E os outros dois lados, que no caso é o AB e o BC, nós chamamos ele de catetos. Isso é importante porque nós iremos estudar em trigonometria, tá bom? Então, o lado maior, ou seja, o lado oposto a 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. E os dois outros lados, o que está na horizontal e na vertical, que formam 90 graus aí, é chamado de catetos. Tudo bem? Vamos seguir. Vamos para a segunda classificação de acordo com o ângulo. Vamos falar agora sobre o triângulo obtuso. Um triângulo obtuso possui um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Aí você diz, Seninha, o que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é aquele ângulo maior que 90 graus. Por exemplo, de 120, ele é um ângulo obtuso, tá bom? Então, na nossa figurinha aqui, perceba, ó, nós temos o X e o Z, que são ângulos agudos, são aqueles ângulos pequenininhos, menores que 90. E temos o Y aqui, que ele é mais aberto, ele passa de 90, né? Ele está entre 90 e 180. Então, ali é o ângulo obtuso. Então, o agudo é o X e o Z, e o Y é o ângulo obtuso. Então, quando você ver aí um triângulo que tem ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Quando você vê um triângulo que tem, pelo menos, tem um ângulo obtuso e dois agudos, ele é chamado de triângulo obtusângulo, tá bom? Vamos para a terceira classificação, que é o triângulo acutângulo. Pessoal, o que é um triângulo acutângulo, Seninha? É um triângulo onde todos os seus ângulos são agudos, ou seja, são ângulos menores que 90 graus, né? Por exemplo, ó, aqui eu tenho o Y, ele é fechado, ó, fechadinho, ele é menor que 90 graus. O X também é fechado, ele está entre 0 e 90, então ele é aí também ângulo agudo, ou seja, o chamado triângulo acutângulo. Então, vou fazer a revisão. Se eu ver um triângulo que tem 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Se eu observar, se eu tiver um triângulo que tem um ângulo obtuso, ele é chamado de triângulo obtuso. Se tiver um triângulo com os três ângulos menores que 90, ele é chamado de triângulo acutângulo, pois ele só tem ângulos agudos, tá bom? Vamos seguir. Agora vamos fazer uma atividade. Vamos fazer, na verdade, 6 questões sobre esse tema aí, envolvendo também a última aula, tá bom? Então diz o seguinte: bissetriz é uma linha que divide o ângulo em duas partes iguais. O triângulo MNP é tal que o ângulo M é 80 graus, o ângulo P é 60 graus. A medida do ângulo agudo formado pela bissetriz do ângulo interno N com a bissetriz do ângulo externo P é... Pessoal, o que é bissetriz, Seninha? Ele falou aí, ó, ele divide o ângulo em duas partes iguais. Por exemplo, se você tiver um ângulo de 80 e tiver aí uma linha no meio dele dividida em partes congruentes, significa dizer que eu vou ter 40 para um lado, 40 para o outro, ou seja, aquela linha é uma bissetriz, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro vamos construir o triângulo MNP, ou ele aqui, ó. Lembre que o M é 80, tá aqui, e o P é 60, tá aqui, tá? Pessoal, eu não sei qual é o ângulo N, tá certo? Vou procurar ele depois. Mas ele falou o seguinte, que nós teremos o encontro da bissetriz interna em N com a bissetriz externa de P. Bissetriz interna de N, pessoal, ele passa aqui, ó, ele divide este ângulo em dois pedaços, ele aqui, ó, passei, tá bom? Então, se aqui, digamos, for 50, é 25, 25 aqui, a bissetriz divide em dois ângulos iguais, tá bom? E por que essa daqui, Seninha? Porque ele falou aqui, ó, bissetriz do ângulo interno de N, então essa linha é por dentro do triângulo, tá bom? Aí depois ele fala a bissetriz do ângulo externo de P. P tá aqui, ó, se eu passar para cá é interno, então externo é para cá, ó, pessoal, assim, ó, tá bom? O que ele quer, qual é o ângulo de encontro da bissetriz interna com a bissetriz externa, né? Ele quer isso aqui, ó, o alfa,
Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro eu vou achar o ângulo de N. Como eu acho o ângulo de N, pessoal? Perceba que os três ângulos internos, a soma dele tem que dar 180. Então se eu pego 180, tiro 60 e tiro 80, o que sobrar é o ângulo N. Então, ó, 180 tirou 60, ficou 120. 120 tirou 80, ficou 40. Logo, essa bissetriz aqui é 20 para cá, 20 para cá, que somando dá 40. Percebeu? Ótimo. Agora perceba o seguinte. Eu preciso achar esses dois ângulos aqui, tá? Se, ó, esses dois ângulos aqui, ele configura, pessoal, um semicírculo. Então, a soma deles tem que dar 180. Perceba o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar 180 e vou tirar esse 60 aqui. 180 menos 60 dá 120. Então, aqui vai ser 60, aqui vai ser 60. Por que, Seninha? Porque somando dá 120. Percebeu? Agora, vamos fechar o quesito. Perceba, pessoal, que para achar esse alfa, eu vou usar esses dois 60 aqui, que dá 120, e esse 20 aqui, ó. Eu estou falando só deste triângulo maior aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá, vai ficar alfa mais 120 mais 20 igual a 180, pois os ângulos internos de um triângulo, a soma delas dá 180, tá bom? Então, vamos fazer lá. Ó, 120 mais 20 dá 140. Alfa mais 140 igual a 180. Pegando 140 passando para cá, pessoal, vai ficar 180 menos 140, que vai dar 40, percebeu? Então, o alfa aqui é 40. Nós estamos falando da alternativa C, percebeu? É uma questãozinha que faz você pensar, tá bom? Vamos para a segunda questão, que diz o seguinte. O triângulo isósceles tem dois ângulos internos igual, tem um dos ângulos internos igual a 100. Qual é o valor do menor ângulo deste triângulo? Pessoal, o que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados iguais e um diferente, né? A base é diferente, e que ele possui nos seus ângulos de bases a mesma medida, eles são congruentes. Dessa forma aqui, ó, tá aqui o triângulo isósceles, dois lados iguais, tá? A base dele, pessoal, possui ângulos iguais, tá? E esses ângulos aí são os menores, são os ângulos agudos, beleza? Ele falou que um deles era 100. Agora ficou fácil. Se eu somar os três, tem que dar 180. Então vai ficar alfa mais 100 igual a 180. Alfa mais alfa dá 2 alfa. Tá aqui, ó. 180, passo um 100 para cá, 180 menos 100 dá 80. Então vai ficar 2 alfa igual a 80. Como esse 2 está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Então 80 dividido por 2 dá 40 graus. Nós estamos falando aí da alternativa C. Beleza? Vamos para a terceira questão. A terceira questão é essa bichinha aqui. Olha o que ele diz. Considere um triângulo equilátero de lado L, como mostra a figura a seguir. Unindo-se os pontos médios dos seus lados, obtemos 4 novos triângulos. O perímetro de qualquer um destes 4 triângulos é igual a, em primeiro lugar, o que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero, pessoal, é aquele triângulo que possui as 3 medidas, né, os 3 lados com a mesma medida. E os seus ângulos também têm a mesma medida. Que ângulo? Que é 60 graus. Nós vimos isso na teoria, tá bom? Agora, o que é o ponto médio? O ponto médio, pessoal, é aquele ponto que divide os segmentos em partes iguais. Vamos supor, você tem uma reta de 80 centímetros. O ponto médio dele fica no meio. Ele divide em duas partes de 40, né? Não é 80? Então, o ponto médio divide. Aí fica 40 para um lado, 40 para o outro. Ele quer saber o perímetro de um desses triângulos aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó, do meio, tá? Qual é o lado dele? Porque o perímetro não é a soma das medidas dos lados. Nós vimos isso na última aula, não é? Lembra disso? Então é o seguinte, perceba aqui, ó. Esse triângulo aqui é o mesmo daqui, é o mesmo daqui, é o mesmo daqui. Se isso aqui é o ponto médio e a medida toda é L, então daqui para cá é a metade de L, né? Então o lado deste triângulo aqui é L dividido por 2, é a metade, né? Como ele é um triângulo equilátero, todas as medidas do seu lado são iguais, beleza? E agora, Seninha, como eu faço o perímetro? Fácil. Quantos lados eu tenho iguais aí? 3. É só pegar 3 vezes L sobre 2 e matou a questão. Vai ficar dessa forma aqui, ó.
O perímetro é 3 vezes L sobre 2. 3 vezes L dá 3L sobre 2, dessa forma em fração. Mas preste atenção, a alternativa não está em fração, está em número decimal. Então eu vou dividir esse 3 por 2. Metade de 3 é 1,5, vai ficar 1,5 de L. Nós estamos falando da alternativa A, tá bom? Vamos para a quarta questão. Tá aqui, ó. Ele diz o seguinte: Disseu vai cercar um pasto de arame, como representado na figura a seguir. A cerca terá 4 cordas de arame paralelas, inclusive a divisória do pasto. Sabendo que a divisória do pasto contém uma porteira de madeira de 1 metro de comprimento, a quantidade de metros de corda de arame é... Opa, nós estamos falando aí de perímetro, não é, pessoal? Lembre que são 4 voltas de arame, tá bom? Então, o que é que eu irei fazer? Eu primeiro irei somar tudo aqui e multiplicar por 4. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. 4 vezes esse lado AC, que é 17, mais o lado AB, que é 14, tá aqui, mais o lado ABC, que é 19, ou ele aqui, e esse pedaço. Agora se ligue, aqui a cerca, a porta não vai ser cercada, né? Se a medida daqui até aqui é 5, eu vou ter que tirar 1 metro da porta. Então, só vou usar 4 metros. Aqui é a grande sacada, a pegadinha da questão. Não vou usar o 5 por conta da porta. A porta tem 1 metro, 5 tirando 1 dá 4, beleza? Agora vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Repete o 4, tá? 14 mais 17 mais 14 mais 19 mais 4 dá 54, pessoal. 54 vezes 4 dá 216 metros. É a letra C, né? Alternativa C, beleza? Vamos para a penúltima questão da nossa aula de hoje. Essa aqui é uma questão massa. Ele diz o seguinte: a figura seguinte é composta por 2 quadrados e um triângulo equilátero. O valor do ângulo alfa é massa. Que questão massa! Preste atenção. Pessoal, primeira coisa que eu quero chamar a atenção: 2 quadrados. Lembra que lá na aula que vocês tiveram com os professores de vocês, o quadrado ele tem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, tá bom? Então aqui, ó, pessoal, será 90 graus e aqui também, beleza? Outra coisa que ele falou, esse triângulo aqui é equilátero. Então os 3 ângulos de um triângulo equilátero, ele é 60 graus, por isso que ele é chamado de equiângulo, tá bom? Então aqui, ó, 60, 60, 60, beleza? Agora preste atenção para achar o alfa. Pessoal, circulando aqui, ó, a soma do 90 mais 60 mais 90 mais o alfa, ele forma um círculo, então ele tem que ser o quê? 360 graus, tá bom? Então, vamos fazer o cálculo. Vai ficar assim, ó, alfa mais 90 mais 90 mais 60 igual a 360 graus. 90 mais 90 dá 180. 180 mais 60, 240. Então, aqui, ó, vai ficar alfa mais 240 igual a 360, tá bom? Vou passar esse mais 240 para cá. Então, alfa vai ser igual a 360 menos 240, percebeu? Porque aqui é positivo, ele passa para cá com o sinal trocado. 360 menos 240, você vai ter aí 120 graus. Então, a resposta aqui desse alfa é 120 graus, que é a alternativa C, tá bom? Vamos para a última questão agora. Pessoal, antes de irmos para a última questão, como eu sempre deixo para o final, se inscreva no canal Senamate, acione o sininho para você receber os novos vídeos, dê essa força para o canal, para que a gente tenha aí mais força para poder fazer um trabalho de qualidade para vocês, tá bom? Agora, vamos deixar de conversa e vamos fazer a última questão da nossa aula, que diz o seguinte: a figura abaixo é um triângulo utilizado para a sinalização de trânsito. É denominado de triângulo equilátero. Então, é aquele triângulozinho que o seu pai tem no carro, quando murcha, quebra ou quando fura o pneu, ele vai lá, puxa e bota atrás do carro, que é para poder os outros carros que estão chegando próximo, não é, entender que tem um carro parado, quebrado nas vias, tá bom? Mas vamos lá. Se ele é um triângulo equilátero, aí vem a pergunta: com relação aos seus ângulos e lados, podemos afirmar todos os ângulos e lados são diferentes? Tá errado, pessoal. Sabe por quê? Ó? Deixa eu passar para outra aqui. Por quê? Ó? Todos os ângulos e lados são diferentes. Primeiro vamos para a teoria.
O triângulo equilátero, pessoal, ele possui todos os ângulos iguais, que são 3 ângulos de 60, ele é chamado de equiângulo, e possui também os 3 lados com a mesma medida, tá bom? Então a letra A está errada. Todos os ângulos e lados são diferentes? Não, todos os ângulos são iguais e todas as medidas de seus lados são iguais. Está errado. Letra B, todos os ângulos congruentes e os lados diferentes? Não, os lados têm a mesma medida, são congruentes, tá bom? Letra C, todos os ângulos e lados são congruentes? Verdadeiro. Todos os ângulos são iguais, olha aqui, ó, 60, 60, e todos os lados têm a mesma medida, são congruentes. Estamos falando aí da alternativa C. Tá bom, pessoal? Vimos aí uma teoria, né? Então, por hoje é só, tá bem? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Vai aqui embaixo, ó, tá? Aperta lá, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as atualizações, tá bom? Então, até a próxima aula.